Oi gente, eu sou a Vivi, uma artista amadora em desenvolvimento e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre perspectiva, passar pelo conteúdo básico de 1 até 3 pontos de perspectiva. E esse vídeo é totalmente dedicado ao Stephen Travers Art. Ele é um professor incrível, excelente, insano, lindo, ó, chuchuzinho. Graças a ele, hoje eu sei tudo o que eu sei sobre perspectiva. E se você tiver oportunidade, eu super indico você ir conferir o trabalho dele também. Pra você que é um neném, tá começando a desenhar hoje, assim, seja muito bem-vindo. Vamos passar aqui pelo beabá da perspectiva, começando do começo do que é a perspectiva. Bom, a perspectiva é a teoria que descreve como os objetos se parecem a depender do ponto de vista. Se o ponto de vista mudar na sua cena, a sua perspectiva também muda. E dentro do conceito de perspectiva, né, esse ponto de vista, o coração da perspectiva, é representado pela linha do horizonte, que é uma linha horizontal que representa o nível do olhar e determina toda a perspectiva do nosso desenho. Numa cena, só vai existir uma linha do horizonte, até porque só vai existir um ponto de vista, né? Que é o ponto de vista de quem está observando aquela cena. E por mais que pareça contraintuitivo, a linha do horizonte, ela não obrigatoriamente vai coincidir com o horizonte de fato. Porque você pode estar olhando uma cena de cima, você pode estar olhando a cena de baixo, então não é obrigatório, sabe? Mas além dessa linha do horizonte, a gente também tem outros termos dentro da perspectiva, como por exemplo os pontos focais, que são nada mais do que um pontinho de referência marcado ali na nossa linha do horizonte. A partir desses pontos focais, a gente consegue traçar linhas guias que vão servir de referência para quando a gente for colocar os nossos objetos em perspectiva. E essas linhas guias, que têm como origem o ponto focal, são linhas anguladas, tanto para baixo quanto para cima, e elas formam esse padrão de leque, assim, a partir do ponto de origem delas. E esses conceitos de perspectiva não são um segredo para ninguém. Qualquer vídeo que você abrir aí no YouTube, você vai ver esses conceitos. E aí, às vezes, a gente pode pensar que são coisas muito óbvias, só que eu mesma tenho desenhos antigos que, na hora, eu fiz, por exemplo, as linhas guias paralelas e ficou uma bela porcaria. Então, às vezes, a gente relembrar o básico é o que falta pra gente conseguir montar uma perspectiva decente, sabe? E agora que a gente já saiu, né, do beabá da perspectiva, vamos falar um pouquinho melhor sobre como a gente traz esse efeito de 3D para os nossos desenhos. E vamos começar colocando um ponto de perspectiva na nossa linha do horizonte. E com isso a gente consegue começar a traçar objetos que estão em perspectiva de um ponto. A prática da perspectiva de um ponto não tem muito segredo. Depois que você já tem o seu ponto de fuga na linha do horizonte para usar ali como referência, você traça a silhueta de um objeto. No caso, eu vou desenhar um cubo aqui, então a face dele tem esse aspecto mais quadrado. E a partir do ponto focal, eu vou puxar as linhas guia em direção às pontas do meu quadrado. Daí, amor, está quase pronto, né? A gente fecha aqui as laterais e pronto, meu quadrado se transformou em um cubo 3D hiperrealista. E puxando novamente a ideia, né, da linha do horizonte ser o nosso ponto de vista, se o nosso objeto desenhado estiver acima da nossa linha do horizonte, a gente vai ter uma visão de baixo dele. Se o objeto estiver abaixo da linha do horizonte, a gente tem uma visão de cima dele. E naturalmente, se o objeto estiver alinhado com a linha do horizonte, ou seja, né, se ele estiver alinhado com o nosso ponto de vista, é uma visão no mesmo nível, que no máximo mostra um lado ou o outro do objeto, dependendo ali da posição dele. E aqui vale o comentário, né? Eu não tô desenhando nada que existe, tipo, eu não tô com nenhuma referência aqui no momento, então em qualquer lugar que eu colocar tanto a minha linha do horizonte quanto o meu ponto focal, vai ser super válido para essa demonstração. Mas vamos supor que eu tenha uma foto, um prédio, uma casa, qualquer coisa com base numa referência, e eu quero representar exatamente aquilo. Para fazer essa representação mais precisa, a gente precisa respeitar as métricas da nossa referência, ou seja, a gente tem que respeitar tanto a linha do horizonte quanto os pontos de fuga da referência. Então vamos pegar aqui, né, uma bendita de uma referência e analisar junto para você saber como que você vai fazer quando você estiver sozinho aí e precisar encontrar a sua linha do horizonte e o seu ponto focal numa imagem. A gente sempre começa procurando a linha do horizonte, porque ela é quem dita toda a nossa perspectiva, né? E uma forma muito simples da gente localizar a linha do horizonte é traçando linhas guia com base nas diagonais que a gente já tem na nossa referência, e a partir disso a gente vê onde essas diagonais se cruzam. Então, traçando aqui as diagonais dessa referência, a gente encontra a nossa linha do horizonte bem aqui, nessa linha.
E eu vou dar uma dica aqui que parece muito óbvia, mas, gente, me custou muito tempo até eu entender isso. Quando a gente aprende perspectiva, a gente aprende com esse diagrama simples aqui, em que o mundo é perfeito, não existe nada de irregular, nem no objeto, nem na superfície, tudo maravilhosamente plano e retinho. Só que na vida real, vocês já viram alguma coisa que era perfeitamente plana, retinha, maravilhosa, linda e existente? Não tem, não existe um negócio desse. Por exemplo, se você for desenhar uma rua, a rua tem subida, a rua tem descida, a rua tem curva, tem lombada, tem inúmeras irregularidades possíveis que vão fazer com que os conceitos que a gente aprende na perspectiva nem sempre se apliquem para aquela cena inteira, nem sempre eles façam sentido. Por isso, quando você for procurar o seu ponto focal na sua referência, evita usar como guia as linhas que estão no chão, tipo na calçada, na rua, onde for, porque geralmente elas têm alguma irregularidade que a gente de princípio pode não perceber. E isso vale para qualquer tipo de perspectiva, tá? Seja de 1, 2 ou quantos pontos você quiser. Mas enfim, vamos voltar um pouquinho aqui para nossa teoria. Agora que a gente já falou da perspectiva de um ponto, que é lindo, maravilhoso, fácil, vamos avançar para um conceito que é ligeiramente mais complexo, que é a perspectiva de 2 pontos. E eu já aviso que a única coisa que muda entre a perspectiva de 1 para de 2 pontos é o número de pontos mesmo. Tanto que se a gente for fazer aqui, ó, linha do horizonte, pontos focais, perfeito. Traça uma linha vertical para você ter ali uma referência, né, de onde que vai estar o seu objeto e tal. E puxa as linhas guia com origem no ponto focal, direcionadas às extremidades da minha linha vertical. Fechou de um lado, fechou de outro? Agora eu tenho uma caixinha tridimensional que está numa visão mais angulada. E é isso, perspectiva de 2 pontos. Um objeto num ponto de vista angular, em que essa região da vertical é a mais próxima do observador e cada lado do objeto com o seu próprio ponto de fuga. E pra gente encontrar a linha do horizonte usando uma referência de perspectiva de 2 pontos, tem 2 jeitos pra gente fazer, e um desses jeitos é ainda mais fácil do que se a gente estivesse com a perspectiva de 1 ponto, sabe? O primeiro jeito é o mesmo do anterior, a gente pode fazer o esquema de estender as diagonais para encontrar a linha guia, mas também a gente pode procurar uma linha horizontal na nossa referência. Isso porque, diferente da perspectiva de 1 ponto, a perspectiva de 2 pontos ela não vai ter tantas paralelas horizontais naturais assim. Então é muito visível pra gente quando tem essa linha horizontal. E como perspectiva é o ponto de vista do observador, se tá horizontal pro observador, se tá retinho alinhado, é porque tá diretamente na linha do horizonte. Só que esse jeito, né, de encontrar a linha do horizonte, ele envolve muita observação, ele envolve muita prática. Então, se você não tem, assim, aquela prática, aquela manha da perspectiva, evita, fica no esquema de procurar as diagonais mesmo, que é mais seguro. E com o tempo você vai trabalhando a observação, você vai pegar essa dica, assim, naturalmente, sabe? E de verdade, depois que a gente começa a estudar a perspectiva, a gente vê que a teoria é só a ponta do iceberg. O que realmente determina ou não se a sua cena vai estar bem feita é a sua qualidade de observação, é você conseguir enxergar os pequenos detalhes na sua referência que moldam toda a perspectiva em volta dela, sabe? E para completar o nosso resuminho de perspectiva aqui, claro que pensando no básico, né, falando só sobre os diagramas nesse momento, vamos falar bem rapidinho da teoria da perspectiva de 3 pontos. Para a gente traçar a perspectiva de 3 pontos, a gente vai usar os mesmos conceitos que a gente já aprendeu, a gente só vai mudar um pouquinho a forma que a gente aplica eles. O começo é igualzinho uma perspectiva de 2 pontos, você traça a sua linha do horizonte e traça os seus 2 pontos de fuga. A partir daqui, mais ou menos no meio ali dos pontos de fuga, sobe bem da sua linha do horizonte, coloca um terceiro ponto de fuga ali em cima. E vai ser por meio desse novo ponto focal que a gente vai determinar a altura e os ângulos da inclinação vertical do nosso objeto. E fechando as laterais, fechando ali a linha da altura, a gente tem um efeito bem visível de distorção de perspectiva, que é o efeito que a perspectiva de 3 pontos traz. E claro que toda essa teoria aqui também vale para se você quiser colocar o seu terceiro ponto de fuga abaixo da sua linha do horizonte. E se você tá aí assistindo e fala, mas eu não sei para que eu vou usar essa perspectiva de 3 pontos, quando ela se aplica? A gente usa esse tipo de perspectiva em situações em que o observador tá olhando muito perto um objeto que é tipo super alto, sabe? Aí ele vai estar olhando esse objeto de baixo para cima, assim, e vai ver toda aquela distorção
proporção lá, porque é algo muito alto. E o mesmo também vale se ele estiver olhando de cima para baixo. Ele também vai ver tudo distorcido, os prédios, ruínas, enfim, que ele estiver olhando lá na hora. E vocês podem reparar que esse tipo de perspectiva lembra bastante a perspectiva de 2 pontos, né? Porque você, primeiro que tem os 2 pontos ali, né? Mas também tem o fato das medidas da largura e da altura dos objetos irem diminuindo nas laterais conforme o objeto está se afastando do observador, né? Hoje a gente falou bastante sobre como representar os diferentes tipos de perspectiva, e de acordo com o meu planejamento de estudos, essa é a última vez que a gente fala sobre perspectiva para objetos e estruturas. Por agora, sim, né? O próximo tema de perspectiva envolve colocar personagens em perspectiva, o que é interessantíssimo, eu tô animadíssima para esse estudo, mas também não envolve, tipo, perspectiva de 5 pontos e tal, e eu não sei, eu senti um pouco falta de estudar perspectiva de 5 pontos. Só que realmente é um assunto bem complexo, né? E como esse canal é aprendendo a desenhar, vamos primeiro tentar aprender o básico, se firmar nos conceitos de 1, 2 e 3 pontos, e aí depois, quando a gente tiver assim radical e quiser experimentar coisas novas, a gente pode ver perspectiva de 5 pontos, fechou? E por hora a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesse estudo. Eu desejo uma ótima semana pra você, ótimos estudos, uma linda jornada artística pra você. Um beijão no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!